Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Tributário em 5. Eu sou Felipe Paz, advogado e professor de Direito Tributário para cursos preparatórios para o exame de ordem. E o intuito desse projeto é trazer alguns temas que são relevantes dentro do direito tributário para melhor compreensão da matéria de forma objetiva. E hoje a gente vai começar com um tema bem importante, é o tema da competência tributária. Nada melhor que entender a competência tributária indo direto ao ponto, indo ao seu conceito. O conceito de competência tributária é o seguinte: competência tributária é a outorga de poderes que são concedidos pela Constituição Federal para que os entes federativos, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, possam criar ou majorar tributos. Então, de um lado, a gente tem a Constituição Federal aqui, dotada de poder, concedendo esses poderes aos entes federativos para que eles possam criar ou aumentar ou majorar tributos. O questionamento que fica é: será que só os entes federativos eles podem cobrar tributos? Por exemplo, a gente tem o INSS com a cobrança das contribuições previdenciárias, mas eu não vi ali essa autarquia federal listada no conceito da competência tributária. Muita atenção aqui. É importante que a gente entenda a diferença da competência tributária para a capacidade tributária ativa. Vamos fazer a leitura do artigo 7º do CTN, que isso vai ficando cada vez mais claro. Ele vai trazer que a competência tributária é indelegável, ou seja, a gente já está antecipando aqui uma das características da competência tributária, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. O que é que isso quer dizer? Que um determinado ente federativo, dotado da sua competência tributária para instituir ou majorar um determinado imposto, um determinado tributo, não pode conceder, não pode delegar essa competência para outro ente federativo ou outra pessoa jurídica de direito público. Porém, as funções de arrecadar, fiscalizar tributos ou executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária são plenamente delegáveis. Então, a gente tem que a competência tributária está relacionada à criação e majoração de tributos, enquanto que a capacidade tributária ativa está relacionada às funções de fiscalizar, arrecadar e executar. Para a gente entender ainda melhor essa diferença, esse tema, vamos pegar o exemplo do ITR, o Imposto Territorial Rural. O artigo 153, inciso 6º da Constituição, vai dizer que compete à União instituir impostos sobre, inciso 6º, propriedade territorial rural. Então, competência tributária aqui da União é na instituição do ITR. Mas lá no parágrafo 4º, inciso 3º, vai dizer que o ITR será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não impliquem em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Então, aqui no inciso 6º do artigo 153, a gente tem a competência tributária, o exemplo da competência tributária, ou seja, a União tendo a competência sobre o ITR. E no parágrafo 4º, inciso 3º, a gente tem aqui o exemplo da capacidade tributária ativa, os municípios recebendo essas atribuições de fiscalizar e cobrar quando assim optarem. E para melhor entendimento do tema da competência tributária, a gente vai analisar as características da competência tributária. A primeira a gente já viu, ela é indelegável, está lá no artigo 7º do Código Tributário Nacional. Uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, um ente federativo, ele não vai poder conceder, não vai poder delegar a sua competência tributária para outra. Ela é também incaducável, segunda característica, ou seja, impossibilidade da perda do direito de criação e majoração de tributos pelo decurso do tempo. Isso quer dizer que, ainda que um ente federativo ele não queira ali exercer o seu direito de criar ou de majorar um tributo, ele não vai perder nunca esse direito em razão do decurso do tempo. Facultatividade, ela é facultativa. Isso está lá no artigo 145 da Constituição. Vai dizer que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, os entes federativos, eles poderão instituir os seguintes tributos e não deverão. Então, a competência tributária ela é
facultativa em razão dessa opção do legislador. Uma quarta característica é que a competência tributária é inalterável, ou seja, a impossibilidade de alteração da competência tributária por lei infraconstitucional. E, por fim, ela é irrenunciável. Os entes federativos não podem abrir mão, eles não podem renunciar o direito de criação desses tributos. Eles podem não criar ou não majorar, não exercer esse direito, mas eles não podem renunciar a esse direito. Pois bem, pessoal, muita atenção a esse tema da competência tributária. Ele é um tema de alta incidência na OAB e ele é bastante relevante na compreensão da matéria, na compreensão do direito tributário. Eu vou ficando por aqui, mas vocês podem me acompanhar nas redes sociais, onde eu compartilho bastante conteúdo de direito tributário e acompanhe também a continuidade do nosso projeto Tributário em 5.